terceirização, enfim, o abandono da bandeira da reforma sanitária. Uma mentira do tamanho de um elefante. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Lembre-se, cidadão, no processo de privatização dos anos 90, eles te prometeram que o dinheiro seria investido em saúde e educação. Olha o que aconteceu. Hoje, o Brasil está entre os piores índices em saúde e educação na maioria dos rankings internacionais. As políticas que ainda mantêm o núcleo do público, estatal, etc., como o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o Sistema Educacional, por exemplo, são núcleos importantes, eles foram varridos de alguma forma, foram atravessados de alguma forma pelo setor privado, né? Eu cito um exemplo que tem a ver com os anos 90, neoliberalismo e privatização, um negócio chamado organizações sociais. Organizações sociais são recomendações do Banco Mundial, no documento de 1993, e que foram aplicadas no Brasil em 1997. O que é uma organização social? É uma organização privada, certo? Que recebe dinheiro público. Ela não precisa fazer concurso público, não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada, certo? E isso hoje em dia, a gestão da saúde, da assistência social, da cultura, está atravessada por essas organizações sociais. Então, eu te dou um exemplo. O Sistema Único de Saúde tem 1 milhão de funcionários. 70% dos funcionários são ou terceirizados ou fazem parte de organizações desse tipo. Eu pergunto, é possível você ter uma gestão pública eficiente se 70% dos funcionários são privados? A Organização Mundial do Comércio apontou no ano de 2000 o setor da educação como o setor mais lucrativo para quem quisesse ter retorno rápido. E daí em diante nós tivemos sim ali um processo brutal de privatização. As matrículas no ano 2013, por exemplo, no ensino superior, especialmente no ensino superior, né? Mas não só. As matrículas, 90% praticamente num ano foram no setor privado. O professor, por exemplo, hoje é tratado como um entregador de conhecimento. E quem pensa o conteúdo, o método e a forma de educar são institutos privados. Instituto Ayrton Senna, Telecurso Segundo Grau, Pitágoras, Instituto EQI, institutos privados. A Associação Brasileira do Agronegócio tem um investimento enorme nas regiões onde o agronegócio está mais avançado, ensinando as crianças a que o agronegócio é a salvação do Brasil. Eu li uma redação de uma criança que é, na verdade, lavagem cerebral, e que essa criança diz: agronegócio, milhões de empregos, agronegócio, autossustentabilidade, agronegócio, comida para o mundo. Então, este pensamento, além de privatizar o patrimônio e a educação ser um grande negócio hoje no Brasil, está se privatizando a concepção de educação já na educação básica. Durante os governos neoliberais na década de 90, praticamente todos os países que estavam com governos neoliberais, incluído naturalmente o Brasil com o governo Fernando Henrique Cardoso, privatizaram dentro do sistema educacional uma dimensão que na política educacional deve ser fundamentalmente pública em qualquer sistema democrático, que é a definição do conhecimento oficial. Ou seja, o que se ensina nas escolas e como se ensina passou a ser um problema de comissões de especialistas e técnicos, muitas delas internacionais e muitas delas sob o controle e a tutoria do Banco Mundial, por exemplo, que começaram a definir os parâmetros curriculares a partir dos quais se definia o que devia ser ensinado nas escolas. O que deve ser ensinado nas escolas em qualquer país do mundo é um problema de deliberação pública, um problema que atinge a sociedade. Não só aqueles que estão dentro da escola, sino também os que estão fora da escola. Deve ser um problema de deliberação e de construção coletiva. É fundamental para qualquer povo que quiser caminhar com suas próprias pernas,
é que tem o controle da sua cabeça. O controle da cabeça é o conhecimento. Seja o conhecimento universal aplicado à libertação do ser humano, seja o conhecimento tecnológico, ou seja, como fazer mercadorias de forma mais rápida e mais barata para que todo o povo tenha acesso. Então, o Estado tem que fazer pesados investimentos com dinheiro público. Ou seja, é como se o Estado dissesse assim: ó, povo brasileiro, vou pegar R$100 de cada um, vocês não tomem conta, mas esses R$100 eu vou aplicar em pesquisa, em doutor, em escola, em universidade, em laboratório, em supercomputadores, que é para nós pesquisar modos de construir novas mercadorias que a médio prazo vai voltar para você com o benefício, em ser coisas mais baratas, em ser coisas que possa universalizar o acesso a toda a população. Tem coisa mais estúpida no Brasil do que nós termos ainda 14 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, que hoje tem tecnologia para você, em 65 aulas, aprender a ler e escrever. Por que a empresa privada não aplica? Porque não dá lucro. A questão da habitação, quando nós estamos falando de cidades e não do campo, da zona rural, ela é uma questão urbana, né? Ninguém mora dentro da casa, as pessoas moram na cidade, ou seja, você tem que ter sua casa conectada à rede de água, à rede de esgoto, a energia elétrica, a iluminação pública, a escola próxima para os seus filhos, o abastecimento, o transporte que te leva aos lugares. Então, nós estamos falando, quando falamos de habitação, de um pedaço de cidade. Muito bem. E esse pedaço de cidade tem preço. O preço, ele não se deve propriamente à unidade de habitação, ele se deve muito mais à localização. Então, o negócio da cidade é esse. O negócio da cidade é o preço da localização. E isso que a gente dá o nome de renda imobiliária é disputado, é uma luta surda pela disputa de rendas imobiliárias na cidade. Os pobres, eles são excluídos dessa disputa. Quando o dinheiro aparece, os capitais tomam conta da cidade. Como disse o David Harvey, follow the money. Eles vêm aonde tem dinheiro e as cidades foram tomadas literalmente de assalto. Por obras absolutamente discutíveis. Por que são despejadas 1.500 famílias quando, pela Constituição brasileira, o direito à moradia é absoluto, foi colocado pela emenda 29, e o direito à propriedade não é absoluto. Ele é relativizado pela função social da propriedade. Por quê? Há uma conjugação entre capital imobiliário e capital de transporte, que no caso de algumas cidades é agravado pelo fato que os transportes são um monopólio privado. Os transportes públicos, paradoxalmente, não são públicos, são privados e, portanto, seguem a lógica da valorização do capital no setor de transporte. São raríssimas as experiências no mundo onde você tem transporte público de massa privatizado. A Argentina privatizou na década de 90 e reestatizou agora. A Margaret Thatcher, no auge dos anos 80, não privatizaram o sistema de manutenção do metrô, mas não privatizou o metrô de Londres. Aqui, nos anos 90, nós fomos além da Thatcher. Tá certo? Ou privatiza ou faz concessão. Concessão para o setor privado. O setor privado quer lucro.
Em alguma medida, isso tem a ver com o fato que de 1994 até hoje, as tarifas de transporte urbano, por exemplo, em São Paulo, subiram o dobro da inflação. O passe livre é possível? É. Em determinadas condições, é possível. E ele é um dado de uma utopia muito importante. Muito, muito importante. Porque, como Milton Santos já falou, o jovem, ele vive um exílio na periferia. O que é o exílio na periferia? É o cara que não pode sair de lá. Porque ele não tem transporte ou porque ele não tem dinheiro para o transporte, se o transporte existe. O que se espera de um jovem que mora num bairro onde ele não tem equipamento esportivo, cultural, artístico e ele não tem mobilidade? Ele é exilado. Essa questão não me parece que foi realmente abraçada pelo Estado. Aí vamos dizer por quê. Porque essa preocupação dentro da máquina pública em todos os países apareceu junto com as reformas neoliberais. Eles coincidiram. As reformas neoliberais começou a ter uma competição internacional pela atração de empreendimentos poluentes. Nós começamos, por exemplo, a oferecer a possibilidade que nas periferias da cidade do Rio de Janeiro a gente recebesse uma siderúrgica recusada na Alemanha. Uma tecnologia que todos sabiam que era obsoleta, era arriscada, as populações que moravam na área de implantação dessa siderúrgica protestaram, tentaram se fazer ouvir na grande imprensa, inutilmente. Depois de 6 anos, se não me engano, a primeira grande explosão que não pôde ser deixada de aparecer na grande mídia, aí começa a se discutir, não, seria melhor a gente investir em tecnologias inteligentes, nós também não gostamos das tecnologias sujas da siderurgia, mas o fato é que essa siderúrgica foi atraída como uma grande vitória, que ia produzir emprego, renda, etc. E o que tem produzido é males à saúde da população local e problemas, inclusive, econômicos, para ficar procurando algum comprador para esse tipo de tecnologia. Infelizmente, nos últimos anos, os bens naturais da terra, da água, das florestas, estão sofrendo uma ofensiva do capital internacional, que inclusive para se proteger da crise no hemisfério norte de 2008, correu aqui para o Brasil para se transformar em patrimônio e escapar da crise. E se preparar para um novo ciclo de expansão no capital, para então eles se apropriarem da renda extraordinária que os bens da terra sempre geram para os capitalistas. Então, nos últimos 2, 3 anos, pelo que passou pelo Banco Central, mais de 200 bilhões de dólares de capital financeiro especulativo veio ao Brasil e se transformou em terra, em usina de etanol, em usina hidrelétrica e, inclusive, se apropriando da atmosfera, que eles fazem esses cálculos agora de quanto oxigênio cada hectare de floresta tropical emite na atmosfera, transformam isso num título e vendem nas bolsas da Europa como crédito de carbono para as empresas que emitem muito carbono nas indústrias poluidoras. E ganham dinheiro até com a especulação desses títulos. Já tem 2 empresas que fizeram isso com áreas indígenas do Acre. E isso leva um perigo muito grande, porque os brasileiros perdemos a soberania sobre o nosso maior patrimônio, que é a terra, a água, a biodiversidade do nosso território e agora até sobre o nosso ar. A defesa da economia nacional que o Lula fez só foi implementada onde tinha esses bancos, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES e pela Caixa Econômica. Por que isso não pode ser feito na Europa?
Primeiro que os europeus abriram mão da soberania monetária, né? Com a União Europeia. Em segundo lugar, a maior parte dos bancos públicos foram desmantelados. A Irlanda, para sair da crise, já renacionalizou, reestatizou seus bancos. O que aconteceu nas Américas nos anos 90 não era coisa de terceiro mundo. A crise se aprofundou em 2008 nos Estados Unidos. Em seguida, o sonho da casa própria esfarelou-se também na Espanha, virou pó. Depois foi a vez de Portugal e finalmente quebraram a Grécia. Então, a primeira coisa que eu diria a você, que me assusta muito, é a desconstrução da identidade brasileira. Em segundo lugar, de forma associada, é a ausência de um projeto nacional. Eu não consigo perceber um projeto educacional claro, explicitado. Como eu tampouco consigo perceber um capítulo cultural explicitado. Como não há um capítulo industrial explicitado. Se você perguntar hoje, por onde a industrialização brasileira pode prosseguir? Saiu de pauta, como tema de discussão. Então, há um processo ideológico, acho eu, assustador, pelo qual nós estamos renunciando à ideia do Brasil ser. Como é que nós vamos superar essa crise, então? Só tem um caminho. É quando voltar a ter luta social que gere um reascenso do movimento de massa na rua. Essa energia das ruas vai obrigar a esquerda a voltar a discutir, se preparar e debater um projeto de nação. Um projeto de nação não capitalista, não naqueles formatos da década de 50, um projeto da nação dirigido pela burguesia. Um projeto de nação no sentido de organizar a economia para atender às necessidades da população.